Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 92 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Um tema importantíssimo para nós é a geopolítica. E como o Donald Trump acabou de assumir a presidência dos Estados Unidos, eu escrevi no sábado um texto falando sobre as suas primeiras medidas e eu gostaria de me aprofundar um pouquinho lendo para você esse texto, portanto eu vou fazer um podcast bem diferente do que a gente está acostumado e comentando o que eu escrevi lá. Porque, inclusive, eu recebi um comentário de um jornalista e eu gostaria de responder a esse comentário. Eu provavelmente vou escrever um texto a respeito disso, até para ficar um pouco mais detalhado. Mas aqui eu quero fazer duas coisas. Eu vou ler o texto para, primeiro, me aprofundar um pouco mais nas ideias que eu quis dizer a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos, que pode vir a acontecer aqui para nós e que, portanto, vai afetar os nossos negócios, e também para responder a esse comentário que eu acredito que tem algumas posições que não refletem exatamente a realidade dos fatos. Aproveito para convidar você para se inscrever no nosso canal pago, no canal O Executivo. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever, onde você vai poder assistir a nossa sessão chamada Conversa Controversa. Nesta sessão, nós abordamos temas que nós preferimos não deixar nas plataformas abertas, até porque, por motivo da censura que elas fazem a certos temas, e também porque algumas ideias nós preferimos falar apenas com um público um pouco mais reservado, um público um pouco mais restrito. Então, fica o convite. Assine o nosso canal, O Executivo, para ter acesso a todas as conversas controversas de todos os episódios do podcast do canal O Executivo. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto que eu escrevi. Se você assina a minha newsletter ou no LinkedIn ou no Substack, você recebeu esse texto aqui no sábado passado. Então, eu vou ler o texto e esclarecer muitos outros pontos que eu não deixei tão claro assim, mas por uma questão de tempo, quando eu escrevi o texto. Então, o título dele é Trump, o rolo compressor. Quando eu falei sobre esse título, eu não tive a intenção de falar sobre a pessoa do Donald Trump, eu estava falando sobre as ações dele. Algumas pessoas acham que eu estava falando dele especificamente, mas não, estou falando das ações que ele estava agindo, aliás, que ele estava implementando, e faço o mesmo convite a você. Evite falar sobre as pessoas, fale mais sobre as ações dela, para você não cometer erros de avaliação que eu considero muito grave para um executivo. E eu começo o texto dizendo assim: quantos livros escritos por Donald Trump, o que falam a respeito dele, você já leu? Eu já li 3 livros e não me considero qualificado para falar a respeito dele. Esses livros, pessoal, comentando esse trecho aqui do texto, eu li, primeiro, porque eu estava estudando marketing, um dos livros falava sobre marketing pessoal e dava o exemplo do Donald Trump, sobre como ele usava o conhecimento dele no tema, e outros 2 livros falavam sobre riqueza. O Donald Trump tem livros que falam sobre vários assuntos, entre eles sobre riqueza e também sobre a arte da negociação. E o motivo pelo qual eu li depois e continuo a me interessar pelo Donald Trump, justamente porque desde o Obama, mas principalmente desde o Obama, eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto, graças às redes sociais, os comícios nos Estados Unidos, os discursos dos presidentes americanos, que em geral são sintetizados ou nem aparecem tanto assim na grande mídia. Afinal, nós estamos falando do homem mais poderoso do mundo e que, em função das leis que eles aprovam nos Estados Unidos, isso acaba interferindo em negócios no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, você, como executivo, você tem que se interessar bastante sobre tudo que aparece na mídia sobre o presidente americano, porque as suas decisões podem afetar muito a sua empresa, os seus negócios, é claro, a sua carreira como administrador de uma empresa. Então, assim, além de ler esses livros, eu assisti a documentários, entrevistas, como eu disse, acompanhei comícios e discursos. Inclusive, quando o Trump foi eleito em 2016, não foi surpresa para mim, porque realmente eu via que ele estava muito, muito bem, não apenas nas pesquisas reais, vamos dizer assim, mas você percebia pela quantidade de pessoas que estavam nos seus comícios. Eu continuo o texto dizendo assim: quando eu faço essa pergunta para executivos, normalmente em palestras, fico surpreso com algumas respostas. A mais surpreendente até hoje foi: e precisa? Por incrível que pareça, pessoal, certa vez um executivo deu essa resposta para mim: mas eu preciso ler sobre o Donald Trump? E a resposta é sim, é importante você ler os livros
sobre o tema que você deseja emitir conhecimento a respeito, pois, caso contrário, o que vai acontecer? Você vai estar dizendo apenas opiniões, e para você errar menos, é importante você ter base para o conhecimento verdadeiro. Então, uma boa regra que você pode seguir é aquela regra que diz o seguinte: olha, você tem o direito de falar sobre cada tema que você deseja, 1 minuto para cada livro que você já leu sobre aquele tema. Se você percebe que você consegue discorrer sobre um tema por mais de 1 minuto e você nunca leu um livro a respeito dele, é porque você está emitindo muito mais opinião do que propriamente conhecimento a respeito dele. Então, é um bom parâmetro para você ler antes de poder falar alguma coisa a respeito do tema. E claro, né, hoje em dia você pode ler o livro, mas como eu falei, você tem acesso aos comícios, você tem acesso ao discurso, no caso desse tema que nós estamos falando aqui do presidente americano, então você consegue ver várias perspectivas a respeito do tema e, portanto, ter uma visão bem acabada a respeito dele. Então, além de ler livros, também assistir documentários a seu respeito, e desde que decidiu se candidatar à presidência pela primeira vez em 2015, assisti a inúmeros de seus comícios e entrevistas. Aliás, o Trump, por ter sido alguém da televisão também, né? Na verdade, o Trump ele é filho do Frederick Trump, que é um magnata da área de imobiliária. Mas ele, para quem não sabe, eu acredito que a maioria aqui saiba, ele foi apresentador do Aprendiz nos Estados Unidos. Nessas eleições não foi diferente. O que mudou apenas é que os republicanos estavam mais preparados para evitar as fraudes eleitorais e não as deixaram acontecer. Mas quando falo de Trump para os executivos, é para alertá-los a respeito da origem de suas ideias. Ou seja, isso que você comenta a respeito do Trump, o seu sentimento ao ler este texto, vem da onde? Então, é impressionante como a maioria dos executivos não sabem porque eles pensam ou porque eles emitem certas opiniões a respeito de alguém como Trump. Mais especificamente, quem lhe contou o que você sabe sobre o Trump? Não é surpreendente que tenhamos dificuldade de responder a essa pergunta? Qual a origem de nossas ideias? Se alguém disser que viu na Globo ou no TikTok, ainda não respondeu a essa pergunta, uma vez que nem Globo, nem TikTok são pessoas. Você precisa ser capaz de dizer algo como: foi o Bonner, foi a Daniela Lima, o Guga Chakra, ou foi esse parente meu aqui, aquele amigo ali, o meu chefe, ou um colega de trabalho. A maioria não sabe a origem de suas ideias. Já parou para pensar nisso? Qual é a origem daquilo que você fala? Embora vivencie a ideia de que eu gosto de pensar por mim mesmo. Impressionante como eu ouço essa frase com frequência, né? Eu gosto de pensar por mim mesmo. O que é estranho, por 2 motivos. Primeiro, se as pessoas gostam de pensar por si mesmas, como é possível usarem exatamente as mesmas palavras para descrever uma pessoa ou situação? Já percebeu isso? Que as pessoas hoje descrevem as situações sempre do mesmo jeito? E segundo, após 5.000 anos de história, qual é a chance de você pensar algo que não foi pensado ainda? Portanto, é relevante você refletir sobre de onde vêm seus pensamentos e palavras. Bem, é forçoso concluir que algumas pessoas têm medo de falar algo que possa fazê-la não ser aceita pelo grupo a qual pertença, mesmo que fale a verdade. Então, é impressionante hoje que as pessoas, antes de falar alguma coisa, elas ficam pensando assim: não, mas será que vai pegar bem aqui no grupo que eu pertenço? Porque se não pegar bem, é melhor não falar, pode ser que alguém fique chateado. Então, mesmo que ela vá falar algo que é verdadeiro. Importante, tá? Quando eu digo falar uma coisa verdadeira, não significa necessariamente que você tem que ser grosseiro, né? As pessoas confundem grosseria com verdade. Eu digo que você realmente conseguir expressar a sua ideia de uma maneira tão polida quanto possível, elegante, mas dizendo a verdade dos fatos, a verdade dos acontecimentos. Eu mais assisto do que participo de grupos de WhatsApp e de redes sociais, até porque adotei como regra não dizer nada que não seja perguntado diretamente para mim. É por isso que eu participo de vários grupos, mas eu falo assim: olha, se ninguém está perguntando nada para mim aqui, eu não vou emitir a minha opinião, porque realmente o que acontece, eu até escrevi no texto, percebo que os grupos são mais verificações de pertencimento do que de troca de ideias, coisa que evito, porque em geral saio perdendo. Na maioria das vezes, quando eu vou falar uma ideia, eu falo: isso aqui está em tal livro, isso aqui eu vi em tal lugar e tal, e as pessoas parecem que não gostam muito de dizer isso, elas querem dizer que não, aquela ideia foi minha, fui eu que pensei, refleti, cheguei na lógica aqui e tal. E eu acho isso totalmente desnecessário e inútil, porque é pouco provável que você tenha estudado com profundidade certos temas para poder dizer o que se passa realmente. Nos grupos onde há predominância de ideias de esquerda, formado por muitos professores e doutores, observo
que você tem de chamar Trump de misógino, machista e nazista. Já nos grupos de conservadores, você deve considerá-lo um herói salvador. Então, a gente muitas vezes vê assim, não, poxa, você, de qual grupo que você é e tal? Olha, eu sou católico. Então, como eu sou católico, é evidente que eu não posso ser comunista, porque senão eu seria excomungado. E também não posso participar de uma sociedade secreta pelo mesmo motivo. Então, é claro que, quando o assunto é política, eu vou mais para grupos, ou vou estar sempre alinhado mais com conservadores e com pessoas de direita, porque a minha definição primária é que eu sou católico. Nenhuma dessas reduções, evidentemente, são capazes de descrever Trump, pelo simples motivo que suas ações não são classificáveis por esses termos. E eu vou mostrar para vocês por que elas não são classificáveis. Portanto, se você quer pensar fora da caixa, é importante... Bom, desculpa, aqui já não é mais meu texto, aqui sou eu comentando, tá? Se você é muito solicitado hoje para pensar fora da caixa, não é isso? Para que você pense fora da caixa, você precisa saber em qual caixa você está. Então, quando eu falo para você saber o nome da pessoa que disse isso que você fala a respeito do Trump, por exemplo, imagine que você está em uma sala como essa aqui que eu estou, e você fala para mim assim, olha, você vai descobrir que, como eu assisto muito televisão, então eu sei que quem fala para mim é o Bonner, então, sei lá, o Bonner é como se fosse essa parede que está na sua frente, atrás de você está, sei lá, Renata Vasconcelos, do lado de cá está o Guga Chakra, desse lado aqui está a Daniela Lima, aqui embaixo aí você vê alguém na internet, o Alexandre Garcia, e aqui em cima, sei lá, pode ser algum youtuber que você vê que seja um comentarista, sei lá, o Leandro Ruschel, né, por exemplo. Então, essa é a caixa que você está. Quer dizer, a partir do momento que você sabe, olha, as minhas ideias do Trump vêm dessa caixa, se alguém fala assim, pensa fora da caixa, significa pensar fora dessas ideias. Então, é claro que eu estou usando o Trump apenas como um mote para te falar sobre isso, qualquer tema. E aí, indo para o lado empresarial, dentro da sua empresa, do seu departamento, quando você emite uma opinião, quando você fala alguma coisa a respeito do tema, quem foi que te falou isso? Você constatou pessoalmente? Você viu um relatório? Você está apenas comentando o que outras pessoas te disseram? Qual é a caixa que você está? Porque se esse tema do Trump não foi importante, e ele é para você, mas os temas que dizem respeito à sua profissão, à sua carreira, à empresa que você está, o seu mercado e, é claro, o seu país, são temas que você deveria saber quem te influencia, da onde que vêm as suas ideias. Então, isso é fundamental. Continuando. Toda realidade deve ser vista por uma perspectiva rotatória, isto é, sob vários ângulos, para se ter uma visão tão abrangente quanto possível e que nos permita refletir a respeito e saber quais verdades estão presentes. Então, quando eu falo para você que uma realidade ela precisa ser observada sobre vários ângulos, toda vez que você pega um objeto, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para mostrar para vocês aqui, por exemplo, esse controle do aparelho do ar-condicionado. Você pode vê-lo por esse ângulo, por esse ângulo, por esse ângulo aqui, por esse ângulo. Então, para você saber exatamente como que é esse objeto, você precisa rotacionar ele para entender qual é a realidade dele. E é evidente que você fala assim, mas eu quero ver todas as perspectivas. Bom, ao mesmo tempo não dá. Por quê? Porque você não consegue entender todas as perspectivas ao mesmo tempo? Não, é porque o objeto ele não consegue mostrar a si mesmo todas as suas perspectivas ao mesmo tempo. Se esse controle remoto mostrar todas as suas faces para você ao mesmo tempo, ele foi desmontado e ele parou de funcionar como controle remoto. Então, cabe a você olhar a realidade sob vários ângulos para que você possa perceber verdades que estão lá. Quando eu digo verdades que estão lá, por exemplo, se você vê a foto de uma pessoa em preto e branco, uma foto em preto e branco, qual é a realidade que ela está mostrando ali? É muito mais do formato, né, daquela imagem do que propriamente a imagem com todas as suas cores, todos os seus nuances. Então, cada perspectiva ela tem que ser verdadeira, mesmo que ela não mostre todos os elementos que estão presentes para que você possa tirar as conclusões que você deseja. Então, vamos lá. Falando sobre os primeiros atos do Donald Trump, um ponto que chama a atenção para Trump é a velocidade que imprimiu em seus primeiros atos sobre pontos que possuem uma máquina de propaganda gigantesca por trás, o ESG e o DEI, né, diversidade, equidade e igualdade. Trump, nas primeiras horas de seu mandato, praticamente aboliu as perspectivas ESG para suas decisões e eliminou políticas DEI. Aliás, ele deu uma ordem para que todos os departamentos abolissem essas políticas e nenhum ato poderia ser feito nessa direção, inclusive no caso do ESG também, não poderia mais ter nenhum dinheiro despendido
nessas perspectivas. Também exigiu que todos os funcionários públicos voltassem imediatamente para o trabalho presencial, um tema que gera muitas discussões, inclusive aqui no Brasil. Muita gente me pergunta o que eu acho disso. Não é bem o que eu acho, é o que eu sabia já que iria acontecer, que as pessoas seriam solicitadas a voltar para o trabalho presencial. Já falei o motivo disso em outros podcasts, em outras conferências, então não vou entrar mais nesse tema. Retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde e proibiu que os Estados Unidos tenham moeda digital controlada pelo Banco Central. Para isso, determinou o fim de todos os departamentos e trabalhos nessa direção. Eu não preciso te dizer, para quem acompanha meu trabalho, há tempos, ou ao menos leu meu texto anterior, o último texto que eu fiz na semana anterior, o quanto essa medida considera importante para a liberdade das pessoas. Portanto, velocidade nas ações é uma característica de Trump, o que não deixa de ser positivo quando o assunto é solução de problemas, pois, enquanto escrevo, ele já visitou a Carolina do Norte, que foi assolada por um furacão, e a Califórnia, que enfrenta graves incêndios provocados pela inépcia do governo local. Você viu que ele já abriu as águas ali do Pacífico, que é uma coisa que eu não sei por que os governos ali na Califórnia as fecham, só para dizer que tem problema climático, quando na verdade é uma inépcia mesmo do governo local. Isso aí já é sabido há muito tempo. Entretanto, não se deixe enganar de que Trump é raso ou faz coisas instintivas. Eu li completamente a ordem executiva chamada de Fortalecimento da Liderança Americana em Tecnologia Financeira Digital, e seguramente foi escrita por alguém que conhece profundamente o assunto, seus riscos e como eliminá-los. Ou seja, Trump está assessorado por pessoas que conhecem detalhadamente o tema e sabe que está passando o poder das mãos do Estado para empresas nesse item. Aliás, é interessante, né? Quando eu leio uma ordem executiva, no caso do governo americano, eu entendo melhor do que quando eu leio as leis brasileiras. É impressionante como as leis brasileiras são escritas em um português assim muito rebuscado, cheio de referências a outras leis, e você tem dificuldade de interpretar. A ordem executiva é extremamente clara, muito bem redigida e endereça questões importantes. Do mesmo modo, as perspectivas ESG já estavam sendo abandonadas por gigantes como BlackRock, Vanguard e JP Morgan. A própria União Europeia já fala em se concentrar na obtenção de energia barata e não necessariamente energia limpa. Olha, eu não sei como é que eles vão desmobilizar todos esses investimentos que já foi feito no ESG, principalmente que você tem hoje uma quantidade de auditores, cientistas que vivem dessa questão do ESG, assessores, consultores. Então, eu não sei realmente como é que ele vai fazer isso. Eu me preocupo muito porque, desde o começo, eu falei que a ESG surgiu de uma forma muito estranha, porque foi um pedido do secretário das Nações Unidas, o Kofi Annan, isso no começo do ano 2000, foi em 2004, mais ou menos, que pediu para os bancos orientarem os seus investimentos, os seus empréstimos, por meio das perspectivas ESG. Então, eles reuniram exatamente, não sei se 19 ou 20 executivos, agora me falhou a memória, de instituições financeiras, naquele banco suíço, o UBS, e eles geraram um documento. Aliás, se você ler o documento, você vai ver que ele é muito mal redigido, mas foi a gênese exatamente dessas decisões controversas para que os fundos de investimentos usassem as métricas ESG para direcionar o dinheiro. Então, eu sempre digo o conceito do líder transformador, que é o do líder que é capaz de observar as transformações ao seu redor, mas ele precisa classificar as transformações. E para isso, claro, antes ele tem que estudar essas transformações com profundidade. E aí ele tem que classificar aquilo que ele vai aceitar e aquilo que ele vai rejeitar. E quando eu vi essas normas ESG sendo usadas, eu falei assim, bom, mas isso aqui está sendo usado como uma força geopolítica, não como algo que vai dar retorno para quem está investindo nisso aí. Então, assim, eu já imaginava que isso em algum momento teria que ser revertido, mas quando eu digo para você que você pode rejeitar uma ideia ou uma transformação que está acontecendo no mundo, não é que eu queira que você seja um rebelde, que você saia aí falando que não vamos aceitar isso, não vamos fazer isso em hipótese alguma, até porque você, primeiro, provavelmente não vai ter força como executivo, você vai estar obedecendo ordens, e segundo, que você vai ser ouvido, principalmente quando você tem uma massa de propaganda tão forte como foi nessas questões do ESG e do DEI. Então, quando eu digo que você vai rejeitar, numa situação como essa, e a gente hoje é bombardeado por uma série de ideias assim bastante controversas, mais que controversas,
que você sabe que vai dar um resultado negativo, o que você precisa fazer? Você precisa se preparar para quando essas ideias forem revertidas. Então, desde o começo, eu sempre me preparei e sempre disse aos meus executivos: olha, essas ideias vão ser revertidas porque elas, primeiro, elas fogem ao bom senso e, segundo, elas dão prejuízo. Então, eu não sei se os governos vão continuar ainda, de alguma forma, investindo nessas políticas ESG. Por exemplo, o Lula ele vai fazer a COP30 aqui o ano que vem. Existem muitas empresas que têm políticas ESG, mas é claro que se um banco do tamanho de JP Morgan ou esses fundos Vanguard e BlackRock estão saindo desses investimentos, eu acho difícil que as empresas continuem com essas políticas. Então, por isso que eu escrevi que, olha, empresas como Caterpillar, Toyota, Nissan, American Airlines, McDonald's, Walmart e Harley Davidson terminaram suas políticas D, e outras estão terminando também, conforme eu estou falando aqui. Na prática, essas ideias viveram os últimos anos mais à base de propaganda e muito dinheiro do que de bom senso. Por isso, Trump foi enfático ao dizer que voltaria a governar com o senso comum. Eu não sei se você viu o discurso do Donald Trump de posse, mas ele foi exatamente claro nesse sentido. Olha, é senso comum, vamos trabalhar com bom senso para a gente poder gerir o país. Eu fico estarrecido, continuando o texto, ao ver quantos cientistas cujos estudos mostram a inexistência de correlação da ação humana com mudanças climáticas que tiveram suas vidas destruídas, foram calados e seus estudos escondidos, não apenas nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil e em outros países. O que há de científico em mentir, destruir e difamar seu oponente? Quer dizer, a ciência sempre viveu do debate sadio das ideias em busca da verdade. Não é saudável para nós, mas, na verdade, isso são crimes que foram cometidos, porque eu conheço cientistas aqui no Brasil, esqueci o nome dele agora, Ricardo Felício, não, como é que é o nome do aquele cientista que foi, inclusive, no Jô Soares? Ricardo Felício, né? Ricardo Felício, que mostra que não existe correlação deixa eu ver aqui se estou falando o nome dele certo, só um minutinho. É Ricardo Felício. É professor da USP e tudo, ele tem um doutorado, professor de geografia, meteorologista, né, foi professor e pesquisador do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Então, assim, o material dele faz uma série de questões, mostra uma série de questões que são contrárias ao que foi afirmado, o que é afirmado sobre mudanças climáticas, e, no entanto, ele teve sua vida destruída por conta disso. Eu vi um documentário que saiu recentemente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa com cientistas australianos. Então, assim, o que há com a nossa ciência nesse momento, né? Por isso que eu fui tão enfático aqui, quando eu disse, olha, a ciência moderna é uma desgraça para a civilização, pois tornou-se uma arma na luta pelo poder e não um instrumento de aumento do conhecimento que possa nos elevar a resolver problemas reais relevantes para as pessoas e famílias. Ou seja, a ciência está sendo usada de uma maneira terrível, onde quem está patrocinando o cientista pede para ele qual é o resultado que ele quer daquela pesquisa e ele aceita, né, porque ele está precisando de dinheiro, ele acha que dinheiro é tudo, para confirmar aquilo que o patrocinador deseja. Isso é terrível para nós, porque, em geral, esses patrocinadores são extremamente perversos. Associada à propaganda maciça é um jornalismo corrupto, acho que é por isso que o jornalista até comentou aqui o meu texto, deturpa a visão das pessoas e as impede de confiarem em seus próprios olhos e experiência de vida. Isso quando não as proíbe de falarem o que realmente estão vendo, experimentando e pensam. É a pior das escravidões, a escravidão da alma. Então, eu acho que o jornalismo ele tem que voltar a buscar a verdade, né? Quando encontra, tem que mostrar tanto serenidade quanto a perspectiva mais correta possível. Existe um estudo, eu vou ler aqui para vocês, que se chama Edelman Trust Barometer. O que é isso? É uma pesquisa anual que mede a confiança do público em várias instituições globais, incluindo governos e empresas, ONGs e mídia. Desenvolvido pela firma de relações públicas Edelman, o barômetro é considerado uma referência importante para entender como a confiança varia em diferentes setores e regiões ao longo do tempo. Então, eu vou mostrar para você aqui, vou compartilhar para você a página 10 desse relatório e você vai entender por que eu fui tão enfático a dizer que a mídia está corrupta e está com sérios problemas. Dá uma olhadinha nisso aqui. Edelman. Compartilhar.
Então, você está vendo aí a página 10. Então, essa página ela fala sobre o medo, né, dos entrevistados, uma entrevista com mais de 1.580 pessoas ao redor do mundo. Medo dos líderes mentirem para nós está no mais alto nível de todos os tempos. Então, é a percentagem de preocupação. Então, olha lá, olha, os líderes governamentais, as pessoas têm mais medo que eles estejam mentindo, passou de 58% em 2021 para 69% agora em 2025, um aumento de 11 pontos. E os líderes de negócios, empresários, os executivos, somos nós, pessoal, olha só, passou de 56% para 68% em 2025. Mas, por incrível que pareça, os jornalistas e os repórteres, a desconfiança deles estarem mentindo passou de 59% para 70%. Os jornalistas hoje, pessoal, têm menos credibilidade do que os políticos. Dá para imaginar uma coisa dessa? Então, é um apelo realmente que temos que fazer para os jornalistas para eles voltarem a falar a verdade. Porque, principalmente essa geração Z, como ela usa muito, ela assiste muito redes sociais, muito vídeo, TikTok, YouTube, essa coisa toda, eles têm uma sensibilidade muito grande de quando a pessoa não está sendo sincera. Então, assim, se você imaginar que, não, eu vou usar aqui uma técnica de persuasão, eu vou falar de um determinado jeito, tá? Se você achar que você está convencendo a pessoa porque você está usando uma técnica de persuasão, olha, isso não está dando certo. E isso é gravíssimo, porque o jornalismo tem que ser uma ferramenta para nós buscarmos a verdade, e não para você se corromper e não dizer a verdade, porque isso vai contra as suas aspirações políticas, ou então as ideias políticas que você segue e tudo mais. Não seja escravo disso. Você precisa se libertar disso e começar a buscar a verdade com sinceridade, e quando encontrar, dizer para todo mundo. Então, assim, eu considero esses números gravíssimos, né? E tem até ali, logo abaixo, né, o esclarecimento de que o que significa isso, né? Enganar deliberadamente as pessoas dizendo coisas que sabem ser falsas ou exageros grosseiros, que é muito do que a mídia faz. Então, essas afirmações que eu estou fazendo aqui não vêm da minha cabeça. As afirmações têm relatórios que mostram isso. Continuando o texto. Não é à toa que Trump pregou uma volta ao bom senso. É evidente que a sociedade, e não só a americana, pede por um basta, viu o relatório, a essa insanidade de ideias que nos cercam. Bom, e agora para o Brasil? Por outro lado, não tenhamos ilusões quanto ao que representa para nós os Estados Unidos voltarem-se para si mesmos. Enquanto os líderes brasileiros não tiverem um projeto para o país, aliás, eu vejo quase ninguém tem, é evidente que estaremos à mercê de grupos que, mesmo nos bastidores, controlam os poderes instituídos e, por vezes, nos punem severamente. Então, assim, e nem estou falando das sociedades secretas apenas, embora eu ache isso um grande problema, não só no Brasil. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, eles possuem algumas ONGs que são chamadas assim, olha, fazenda aqui, floresta lá. Ou seja, o agricultor americano, ele, por meio de organismos não governamentais, ele incentiva prejudicar o nosso agronegócio para que eles possam competir. Então, quando o Trump parou de mandar dinheiro para as ONGs, ele fez um ato nesse sentido, a gente tem até que agradecer, porque, de fato, por meio dessas ONGs, o governo americano está ajudando a atrapalhar interesses brasileiros. Então, para nós, isso é uma coisa boa. Agora, não adianta nada diminuir a influência, por exemplo, dos Estados Unidos e do Brasil, se nós nos deixamos influenciar por outros países e também se nós não temos um plano para nós mesmos. A gente sempre parte do princípio, eu vejo o brasileiro médio, ele acha que tem alguém tomando conta do Brasil. Olha, até tem, mas não necessariamente alguém que esteja tomando conta dos interesses brasileiros. Você pode ver claramente que muitos dos nossos políticos, eu vou citar a Marina Silva, por exemplo, evidentemente ela não defende nenhum interesse nosso, né? A gente está precisando lá explorar petróleo lá na região norte, e ela impede nós de termos a licença lá do IBAMA para poder fazer a exploração. Até a Petrobras diz, olha, se nós não aumentarmos a produção de petróleo, em 10 anos nós vamos ser importadores e não exportadores de petróleo. Então, assim, é importante você perceber como se comportam certas pessoas no cenário público e saber exatamente que interesses elas estão defendendo. Continuando o texto. Também é evidente que, ao participarmos dos BRICS, estamos unidos aos piores inimigos dos Estados Unidos, o que é uma posição nada confortável, principalmente no momento atual, pois é quando feridos de morte que os animais dão suas mordidas mais perigosas e as moedas dos países estão feridas de morte. Então, o que eu quero dizer com isso é que os bancos centrais, que são os verdadeiros governos do mundo, eles com certeza vão atuar de uma maneira bastante feroz para não deixar suas moedas morrerem,
Mas, como a gente está no final desse processo inflacionário em todos os países do mundo, é provável que nós vejamos decisões bastante problemáticas ao longo do tempo, porque esse sistema de moeda fiduciárias, e não vou me aprofundar nisso, porque já falei sobre isso em outros episódios, ele não tem como você sair dele de uma maneira boa. Tanto o sistema é ruim, e quando você vai sair dele, é pior ainda. E você sabe como que é isso, porque se você vivenciou como que foi a destruição da moeda brasileira, principalmente nas décadas de 70, 80 e 90, então a gente saiu do cruzeiro para o cruzado novo, para o cruzeiro real, para o URV e finalmente para o real, você percebe que, primeiro, a inflação ela vai crescendo, né? Ela começa ali 1, 2, 3, 5% ao mês, de repente você está com 30% ao mês, está num processo hiperinflacionário, e no final, a moeda que vai ser destruída, ela vai ter o valor zero. Então, quanto que vale uma nota de 100 mil cruzeiros hoje? Zero. Imagine isso acontecendo em todos os países. É essa luta que está ocorrendo. E quando você olha o que aconteceu conosco lá, que saiu da URV para o real, a hora que fez essa mudança, você vê que a inflação aumentou muito para nós. Então, nós perdemos muito poder de compra. E é isso que está acontecendo no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, porque as filas que eles chamam de food stamp, né, aqueles cupons, né, para comprar comida, nunca estiveram tão grandes nos Estados Unidos, ou seja, o americano médio não está conseguindo fazer frente à inflação, e isso está acontecendo no mundo todo. É por essa razão que Trump, além de desregulamentar e fundir o sistema bancário com o espaço dos criptoativos, deseja comprar a Groenlândia, pois, quando o risco de um período hiperinflacionário se aproxima, as commodities ganham um valor estratégico fundamental, e a Groenlândia, além de ser rica em commodities, já abriga bases militares americanas, possui uma localização, além de abrigar bases militares americanas, possui uma localização que permite aos Estados Unidos manter uma vigilância mais próxima da Rússia e a rotas marítimas controladas pela China. Não são apenas os Estados Unidos que pensam em si mesmos. Todos nós deveríamos nos preocupar em defender os interesses brasileiros em primeiro lugar. Pois é, com essa visão que podemos encontrar o equilíbrio nas relações internacionais. O que há de equilibrado no Brasil emprestar dinheiro, sabendo que não receberá de volta, a países como Cuba e Venezuela? Também eu informo que nenhum país ficou rico vendendo para a China. Toda vez que eu critico essa nossa relação para a China, as pessoas dizem, não, mas a China é o nosso principal parceiro comercial. Sim, mas nós estamos enriquecendo com essa parceria comercial, porque se vem o dinheiro da China para nós, eu tenho que pegar esse dinheiro, emprestar para Cuba, emprestar para Angola, emprestar para Venezuela, é evidente que eu não estou ganhando nada com isso. Existem muitas outras perspectivas que poderíamos abordar ao falarmos sobre Trump. Mas o mais importante é você ter consciência sobre qual é a sua e de onde ela vem. Não somente sobre ele, mas sobre todos os assuntos, inclusive os internos da empresa. Pois, como executivo, você pode achar que não ganha nada ao entender de geopolítica internacional, o que é um erro, pois ela determina o momento histórico. Mas, seguramente, tem muito a perder por não saber que linha de pensamento segue sobre sua empresa, seu mercado e, principalmente, sobre sua área de atuação. Portanto, aprofunde-se. Não se deixe levar pelo medo de ter ideias diferentes da maioria, até porque, para a maioria, sentimento e conhecimento estão colapsados. É por isso que tanto a imprensa, mesmo alguns professores, alguns palestrantes, tentam emocionar você. Porque quando você fica emocionado, você acha que você aprendeu alguma coisa. Então, emoção e aprendizado são duas coisas em esferas diferentes. Mas é evidente que hoje se fala tanto, não, você tem que usar o storytelling, você tem que emocionar as pessoas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a pessoa entra numa palestra, entra numa aula, ou ouve alguém falar, fica emocionada, né? Um filme, né? O filme faz bem isso. Eu não sei quantos filmes não são usados para guerra cultural, né? A pessoa vê aquilo, se emociona e fala, nossa, eu aprendi tal coisa, assim, assado. Não aprendeu nada, você precisa ter lido um livro a respeito daquele tema e não achar que as suas lágrimas significam conhecimento. Por isso mesmo, a mídia faz de tudo para desequilibrar suas emoções com uma propaganda cuidadosamente elaborada em forma de notícia, pois assim a maioria pode pensar por si mesmo e chegar à conclusão que a mídia deseja. Ao conhecer racionalmente maiores detalhes sobre sua área de atuação, o contexto e o momento histórico em que está, poderá prever as principais adversidades e se preparar, se não para resolver ou evitar, ao menos para enfrentar os problemas com a força necessária para sobreviver até que sejam vencidos. Conte comigo para isso e vamos em frente. Então, pessoal, esse é o texto que eu gostaria de ter lido para vocês.
E aí, o que acontece? Né? Eu fiz esse texto, claro, o meu propósito sempre é esse, é procurar ensinar você alguma coisa aqui que eu acho que vai ser útil para a sua carreira, para o seu negócio, para os seus investimentos. E aí teve um comentário que eu recebi de um jornalista que chama Marcelo de Valesio, ou Valesio. Então, ele colocou assim, ó, no comentário, aspas, a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde significa menos dinheiro para pesquisas fundamentais, entre elas da AIDS, que beneficia, inclusive, os próprios americanos. Tratar imigrantes como bandidos e comedores de cachorro é deplorável. E não foi a imprensa corrupta que disse isso, mas o pragmático, entre aspas, e condenado na justiça Trump. Você bem que tentou, mas dourar a imagem desse déspota exige mais que contorcionismo de palavras. Então, assim, eu acho que vou até escrever um texto sobre isso, mas eu achei importante para você perceber exatamente assim o problema que, inclusive, foi colocado no relatório Edelman, né, a respeito da credibilidade do jornalista. Então, eu vou dar uma resposta aqui a esse comentário, começando quando ele afirma assim, olha, a saída dos Estados Unidos da OMS significa menos dinheiro para pesquisas fundamentais, entre elas da AIDS, que beneficia, inclusive, os próprios americanos. Então, eu sugiro que você leia, você que me está assistindo, porque eu não acredito que esse jornalista vá ler, o livro que se chama O Verdadeiro Anthony Fauci, The Real Fauci, né, escrito pelo Robert Kennedy Jr., que está nesse momento aqui, enquanto eu falo para vocês, fazendo as audiências lá no Senado americano para ser o novo assessor de saúde, uma espécie de ministro de saúde do Trump. Ele é uma pessoa que todo mundo critica, muita gente fala, não, mas ele tem teorias da conspiração. Se você ler o livro dele, você vai ver que nada do que ele fala, ele deixa de apontar a fonte. Então, esse livro aqui, do verdadeiro Anthony Fauci, né, o nome do livro, deixa eu pegar aqui o nome do livro em inglês, onde é que está? Um minutinho, por favor. The Real Fauci, né, o nome do livro. Quero ler para vocês a Real Anthony Fauci, né, está aqui. Então, olha só como que chama esse livro. The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health. Então, esse livro aqui, eu li, são 480 páginas, recheadas de pesquisas científicas e com os links para você verificar se o que ele está falando ali é verdade ou não. Então, eu vou ler para você aqui a descrição do livro que está na Amazon, tá? Então, ele diz assim, ó. Bom, primeiro, tem mais de 1 milhão de cópias vendidas e tal, um best-seller. A mídia tradicional, financiada pela indústria farmacêutica, convenceu milhões de americanos de que o Dr. Anthony Fauci é um herói. Sem dúvida, ele é tudo menos isso. Aliás, é por isso que o Biden deu para ele um perdão preventivo, né? Até 2014. De 2014 para cá, qualquer coisa que ele for acusado de 2014 para cá, ele já tem um perdão preventivo. Ué, ele não era um herói lá da ciência americana? Continuando. Como diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, NIAID, o Dr. Anthony Fauci distribuiu 6,1 bilhões em financiamento anual fornecido pelos contribuintes para pesquisas científicas manipuladas, permitindo-lhe ditar o tema, conteúdo e resultado das pesquisas. Das pesquisas científicas de saúde em todo o mundo, inclusive na OMS você vai ver por quê. Verdadeiramente uma agenda sombria. Fauci usa o poder financeiro à sua disposição de maneira dissimulada para exercer influência extraordinária sobre hospitais, universidades, revistas e milhares de médicos e cientistas influentes, cujas carreiras e instituições ele tem o poder de arruinar, promover ou recompensar de forma autoritária. Ele tinha, né? Durante mais de um ano de pesquisa meticulosa em seu laptop e através de entrevistas, Robert Kennedy Jr. desenterrou uma história chocante que destrói a manipulação da mídia sobre o Dr. Fauci e que alarmará todos os americanos, democratas ou republicanos, que se preocupam com a democracia, nossa Constituição e o futuro da saúde de nossos filhos. O verdadeiro Anthony Fauci revela como, o nome do livro, The Real Anthony Fauci, revela como o médico da América lançou sua carreira durante a crise inicial da AIDS, que o nosso jornalista ali comentou, ao se associar a empresas farmacêuticas para sabotar tratamentos terapêuticos seguros e eficazes fora de patente para AIDS. Fauci orquestrou estudos fraudulentos que não faziam nada e, em seguida,
pressionou reguladores da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration, a FDA, a aprovar um tratamento de quimioterapia mortal que ele tinha boas razões para saber que era inútil contra a AIDS. Fauci fez o impensável e repetidamente violou leis federais para permitir que seus parceiros farmacêuticos usassem crianças empobrecidas e de pele escura como cobaias em experiências mortais e além do aceitável com quimioterapias tóxicas para AIDS e câncer. No início de 2000, Fauci apertou a mão de Bill Gates na biblioteca da mansão de 147 milhões de dólares de Gates, em Seattle, consolidando uma parceria que visaria controlar um crescente e lucrativo empreendimento global de vacinas de 60 bilhões de dólares em potencial de crescimento, com potencial de crescimento ilimitado. Foi isso que tem sido feito, é isso que tem sido feito pela OMS. O Bill Gates, ele viu toda essa estrutura perversa que o Fauci fez nos Estados Unidos e copiou essa estrutura na OMS que o nosso jornalista está aí elogiando. Através de alavancagem de financiamento e relações pessoais cuidadosamente cultivadas com chefes de Estado e principais instituições de mídia e redes sociais, a aliança Pharma-Fauci-Gates exerce domínio sobre a política de saúde global em nosso belo país. Não só nos Estados Unidos, mas também no nosso aqui. Vocês lembram que nós tivemos que assinar um contrato com as farmacêuticas quando elas forneceram os imunizantes para nós, dizendo que elas não seriam processadas se os imunizantes tivessem efeitos colaterais, e que provaram que tem. Este não é apenas mais um livro político. O verdadeiro, The Real Anthony Fauci, né, detalha como Fauci, Gates e seus coortes usam seu controle sobre meios de comunicação, tanto de inclinação conservadora quanto liberal, revistas científicas, principais agências governamentais e quase governamentais, agências de inteligências globais e cientistas e médicos influentes para inundar o público com propaganda assustadora sobre a virulência e patogênese da C-19 e para sufocar o debate e censurar implacavelmente a dissidência. Isso aqui está na Amazon, tá? Se você procurar lá The Real Fauci, você vai ler exatamente esse texto aqui que eu falei para você. Então, falar na conversa... eu vou comentar um pouco mais a respeito disso aqui, o que tem por trás de tudo isso que está lá no livro. Eu recomendo que você leia. E tem coisas terríveis que eles inventaram para cuidar dessa doença aqui, que ele falou da AIDS, achando que a OMS está fazendo um benefício para os pacientes. Mentira. Depois, Marcelo de Valêncio diz o seguinte, o jornalista: tratar imigrantes como bandidos e comedores de cachorro é deplorável, e não foi a imprensa corrupta que disse isso, mas o pragmático e condenado da justiça Trump. Bom, quando uma pessoa pula o muro de sua casa, ou ela entra pela janela, né, do seu apartamento, essa pessoa ela é um visitante ou ela é um invasor? Ela é um bandido. Então, assim, um princípio da inteligência é a ordem, e você precisa saber classificar, por exemplo, as ações de uma pessoa. É evidente que se uma pessoa vai te visitar, seria o equivalente de um imigrante lá nos Estados Unidos, ele vai entrar pela porta, ele vai entrar pela imigração. Quando ele invade o país, ele deixa de ser um imigrante, ele passa a ser um bandido. Então, tá certo, ele é um bandido mesmo, ele quebrou a lei americana. Ou você acha que a pessoa pode entrar no Brasil quando ela quiser, sem apresentar passaporte, sem ter um motivo? Porque uma coisa é você falar assim, não, o cara é um refugiado, então ele entrou pelos meios legais pedindo, né, um asilo, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa é você atravessar a fronteira de um país, você está literalmente invadido, então sim, você é um bandido. Assim como se alguém invadir a sua casa sem ter autorização, é um bandido. Mas, então, você precisa saber classificar as coisas. Achar que um imigrante é alguém que invade um país ilegalmente é não saber classificar as ações. Ou seja, você não deveria estar opinando sobre isso, né, amigo? Porque você não consegue nem classificar as ações das pessoas. Então, segundo o chat GPT, porque ele falou que o Trump disse que as pessoas são cachorro, eu procurei. Primeiro procurei no Google quando que ele falou isso, que os imigrantes, perdão, não as pessoas, que os imigrantes comem cachorros. Não achei, não apareceu lá. Se você puder me mandar até em que momento que ele fez alguma coisa factual, não tem. E no chat GPT, ele diz o seguinte, olha, não há registro verificáveis de que Donald Trump tenha chamado imigrantes de comedores de cachorro em qualquer discurso público ou declaração oficial. E ele diz que é importante verificar as informações. Olha, eu assisto muito discurso do Trump, eu nunca vi ele fazer isso, mas nunca assisti todos. Se você fala para mim, não tem, está aqui o link e tal, manda para mim. Vou querer saber em que contexto que ele falou aquilo, se é que ele falou, porque não consegui achar, pelo menos não pelo Google, nem pelo chat GPT. E depois ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ó, você bem que tentou
mas dourar a imagem desse déspota exige mais do que contorcionismo de palavras, né? Então, eu vou escrever o texto, mas eu fiz as minhas anotações aqui, né? Como eu falei, o princípio da inteligência, ela é a ordem, né? Porque a ordem, ela nos dá o senso de proporções, que é a razão, tá certo? Razão, né? Agora, vamos lá. O Trump tem 99 milhões e 800 mil seguidores no X. Ele venceu a eleição popular, venceu a eleição no colégio eleitoral e nos 7 swing states. O seu partido venceu também no Senado e na Câmara dos Deputados. Como é que alguém como eu, que tem 14.298 seguidores e 10.805 conexões, eu posso ajudar a adorar a imagem do Trump? Ele já tem uma imagem que não apenas é dourada, mas é extraordinariamente vencedora, né? Assim, não tem sentido essa afirmação. Como é que eu posso ajudar isso? Vou ligar para o Trump e falar que, olha, acho que não deu certo aqui, foi descoberto. Como é que o presidente eleito democraticamente e que apresentou sua proposta de governo foi eleito com esses números esmagadores e faz exatamente o que propôs, pode ser um déspota? Essa afirmação está bem longe da realidade. Quer dizer, ele disse que ele ia fazer, ele teve essa vitória esmagadora, está fazendo exatamente o que ele disse que ia fazer, a população apoiou de todos os jeitos possíveis e imagináveis, como eu falei, colégio eleitoral, voto popular, venceu os deputados republicanos, venceram os senadores também. O que mais que você quer como uma chancela de que a maioria do povo americano quer que o Trump faça exatamente isso que ele está fazendo? O que isso tem a ver com o despotismo? Então, eu vou falar mais sobre isso na conversa controversa, mas a minha intenção aqui era poder dar uma primeira resposta para esse jornalista, e o que só confirma realmente aquilo que eu tenho dito, que nós precisamos ter uma melhora na qualidade do jornalismo que é feito, não só no Brasil, mas no mundo, porque é triste ver os jornalistas perderem a sua credibilidade e não estarem reagindo a isso, continuam arraigados a ideias que não fazem o menor sentido, não sei se por dinheiro, não sei por uma distorção mental, e que não deram certo em lugar nenhum do mundo. Então, assim, é importante para a saúde de todo o país você ter um jornalismo que busque a verdade, que queira falar a verdade, que mostre fatos, que sejam assim, realmente persistente nessa busca. E para que nos ajude a saber exatamente o que está acontecendo. Eu praticamente não me informo por nenhuma mídia brasileira, me informo mais pelas mídias internacionais e vejo, como eu falei do Trump, vejo o seu discurso, vi o discurso de posse, vi como é que foi, vejo todos os detalhes, realmente quero saber como a coisa aconteceu. Hoje, eu não confio. Qualquer jornalista que fala para mim alguma coisa, eu falo, bom, vamos ver exatamente o que aconteceu, porque essa história está mal contada. Mas, enfim, a minha ideia aqui não é criticar o jornalismo em geral, é simplesmente mostrar os fatos, como esse relatório que eu mostrei aqui, e, acima de tudo, fazer você pensar sobre a origem das suas ideias. Porque se nos pedem para pensarmos fora da caixa, você como executivo, você precisa saber em que caixa você está e o que você tem que fazer para sair dessa caixa, para você ver a realidade sobre outras perspectivas. Agradeço muito pela sua audiência aqui nesse episódio número 92. Lembre-se que no canal O Executivo, o nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E, claro, fica o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, para assistir a Conversa Controversa, que eu vou gravar daqui a pouco. E na próxima semana, quinta-feira, às 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente!